A ex-presidente Dilma Rousseff não descarta a candidatura ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Destaque de Murilo Pavini. A presidente cassada Dilma Rousseff não descarta um retorno à vida política. Em entrevista à agência de notícias AFP, ela disse que não tentará novamente a presidência, mas que pode ser candidata a um cargo parlamentar. Não, eu não serei candidato a presidente da República, se é essa a sua pergunta. Não. Agora, atividade política eu nunca vou deixar de fazer. Não é necessário você ser candidato ou não para você ter uma atividade política. Eu sempre farei coisas para o Brasil. Eu não afasto a possibilidade de eu me candidatar, né, para esse tipo de cargo, né? Senador, deputada, esses cargos. Na entrevista, Dilma ainda revelou que não guarda rancor das pessoas que articularam o seu processo de impeachment, nem mesmo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu não tenho, em relação ao Eduardo Cunha, nenhum sentimento de vingança ou qualquer coisa que o valha. Eu não tive em relação a torturador, não dou luxo para torturador, para ter ódio de torturador, nem tampouco o Eduardo Cunha. Dilma Rousseff também comentou uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto em 2018. Para ela, Lula segue sendo espontaneamente mais votado e existe um segundo golpe em andamento para criminalizá-lo. A ex-presidente Dilma Rousseff esteve em Brasília neste final de semana, participando de um evento da ala feminina do Partido dos Trabalhadores. Professor Vila. Oi. Não, acho que a primeira, são várias questões, claro. Mas a primeira delas é que ela nem poderia pensar a exercer qualquer função pública se tivesse sido cumprida a Constituição no dia do seu julgamento. Ou seja, naquele dia, no momento da votação, Ricardo Lewandowski, jurista da rota do Franco Opulenta, de uma incapacidade absoluta, saber jurídico ali é zero, né? Chegou de forma por mera indicação política, tal, né? Quantas petições ele fez na vida como advogado? Meia dúzia? Uma dúzia, será? Nem isso, né? Esse senhor tomou uma decisão absurda, fatiou o que a Constituição não diz que é para ser fatiado, é perda do cargo, vírgula, está na Constituição, com a inabilitação por exercício de função pública por 8 anos. Está lá claro. Ele fatiou, está com a senhora Rosa Weber lá no Supremo, vai ficar de eterno, como cantamos a bola naquele momento e tal. Então, primeiro ela nem poderia ser candidata a nada, mas agora ela diz que pelo estado no qual ela tem domicílio eleitoral, o Rio Grande do Sul, ela pode eventualmente ser candidata a deputado federal ou a senador. Bem, aí caberá certamente aos eleitores do Rio Grande do Sul decidir. Claro que vai ser engraçado vê-la, se, por exemplo, na Câmara ou no Senado, fazendo um discurso, debatendo, pela sua incapacidade cognitiva, né? Isso vai ser muito engraçado. Agora, dificilmente isso ocorrerá. Vamos dar tempo ao tempo, mas dificilmente isso ocorrerá. Até 2018, muita água vai passar sobre a ponte. A conjuntura política em 2018 não vai ser essa do início do ano de 2017. Por quê? Tem um complicador aí, e inclusive que atinge diretamente, que são as delações Odebrecht. Vera. Pois é, além disso, ela tem o processo ainda no TSE correndo e ela tem que ver que isso pode levar à cassação ali dos direitos políticos, algo que, como disse o professor Vila, aí o Senado e o Supremo evitaram na época do julgamento do impeachment. Mas é engraçado rever uma entrevista da Dilma, né, porque a gente tem uma espécie de déjà vu ali, uma sensação de voltar num túnel do tempo. Primeiro o Dilmês, que continua impecável, porque ela diz assim, não é necessário exercer uma atividade política ou não para estar na política. Não dá para entender o que ela está querendo dizer com isso. Aí ela fala de novo naquela carta que ela sempre tira da manga do colete, que é a história da tortura, e compara os torturadores de fato do regime militar com o Eduardo Cunha. Isso não é admissível, isso é desonestidade intelectual, isso é usar um período nefasto da época da história brasileira para comparar com outro da plenitude da democracia, não é admissível do ponto de vista da argumentação. E por fim, essa história da criminalização do ex-presidente Lula, eles adoram esse verbo, né? Não se trata de criminalizar o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula é efetivamente denunciado, ele é réu em algumas ações penais, portanto não existe criminalização do ex-presidente Lula, e sim uma investigação criminal sobre possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente Lula. Traduzir as coisas do Dilmês para o português às vezes é bom, né?